bem, queridos? Graça e paz. Vamos começar essa semana o nosso estudo sobre o livro Curando as Feridas do Passado, do pastor T.D. Jakes. Este livro tem sido um instrumento para a edificação de muitas vidas. Muitas pessoas já foram libertas, curadas por meio desta palavra. É um livro fundamentado, sólido, dentro da palavra de Deus, com muita referência bíblica. Nós vamos começar lendo um texto no livro de Lucas, capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos que ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E ela ficou livre. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente endireitou-se e dava glória a Deus. Amém? Quando a gente fala que nós precisamos curar as feridas do passado, não é esquecer o passado. É perdoar e seguir em frente. E perdoar e ser perdoado e seguir em frente. Assim, do temperamento, da falência do avô, do sentimento do avô, da angústia, do nervosismo, da doença do avô, perpetua dentro da família ou perpetua dentro da casa. Quando a mesma situação que aconteceu com a mãe, acontece com a filha. E se isso não tem uma explicação, uma causa, se essa maldição não tem uma explicação, se isso não tem uma causa, segundo o autor Peter Wagner, isso pode ser identificado como um espírito de enfermidade, ou seja, a dor foi acumulada ou gerada, ou a dor ela foi passada de mãe para filho. A mesma dor que a mãe sentia, a filha sente, porque a mãe passou essa dor para ela. A mesma dor que o pai sentiu, o filho sente, porque o pai passou essa dor para ele. Tem muita gente que está no banco de espera de uma sala de recepção, de um posto de saúde ou de um médico, uma dor numa coluna, ou uma dor, sabe Deus aonde, ou sabe assim, uma enfermidade, e se aquela causa ali não é física, se o médico fala assim, minha senhora, olha, a gente já fez exame, não achamos nada. Se a causa não é física, o espírito que atua, ele atua por causa de um passado não perdoado, ou uma situação não resolvida, ou um abandono não tratado, ou um abuso sexual escondido, ou, em outro caso, violência doméstica. Quantas crianças? E nesse tempo de Covid-19, tem acontecido muitos casos de tanto esposas serem violentadas, maltratadas, como os filhos também serem maltratados. Então, quantas crianças, às vezes, têm medo por causa dos maus tratos domésticos? E esse medo é um abismo que gera outro abismo. Então, por causa do medo, lá na frente você vai ver essa criança já adulta com depressão. Lá na frente você vai ver essa criança que, por causa do medo que ela tinha, lá na frente você vai ver essa criança com síndrome de pânico, lá na frente você vai ver essa criança com enxaqueca, lá na frente você vai ver essa criança. Ou seja, o passado gerou uma enfermidade. Se aquela enfermidade foi gerada de forma incomum, precisa ser tratada de forma espiritual. Quando o espírito de enfermidade é expulso, o reino de Deus está operando. Em Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, quando um demônio é derrotado, aí o reino de Deus é instituído na vida da pessoa.
Tem muitas pessoas vivendo de forma em que o reino de Deus não está dentro dela. Por isso que Jesus ele dizia na palavra, olha, o reino de Deus não está lá, não está aqui. O reino de Deus está dentro de nós. E onde o reino de Deus opera, queridos, não tem lugar para operar outro senhor. Não tem lugar para operar o espírito da enfermidade, o espírito da contenda, o espírito da mentira, o espírito da difamação, o espírito da intriga, o espírito da inveja. Não tem lugar para operar o espírito do ódio. Quando o reino de Deus opera, o espírito de Deus age. E o espírito de Deus agindo, queridos, todo ser é envolvido pelo poder de Deus. A palavra nos ensina que o reino deste mundo é de Satanás. Lá no livro de 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo vai dizer que o príncipe, né, o reino deste mundo, né, o senhor deste mundo é o diabo. Isso significa que o mundo está sob o domínio de Satanás, com exceção de algumas pessoas e áreas as quais são protegidas por Deus. Lá em 2 Coríntios 4:4, vamos ler? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que acontece? Acontece que o Deus deste século, entenda bem, Satanás ele não acha que ele é Satanás. O diabo não acha que ele é diabo. Satanás ele acha que ele é Deus. E quando o ser, vamos lá lembrar de Nabucodonosor que se achava Deus. Vamos lá nos lembrar lá de Faraó que se achava Deus. Quando ele se achava Deus é porque ele queria ser o quê? Adorado. E Satanás ele quer ser o quê? Adorado. E para ele ser adorado, ele faz o quê? Ele cega o entendimento dos incrédulos. Será que eu estou no nível dos incrédulos? Sabe quando é que eu estou no nível dos incrédulos? Quando eu deixo de crer. Quando eu deixo de crer no que Deus pode fazer, no que Deus é, no que Deus realiza, eu entro no nível dos incrédulos. E eu estando no nível dos incrédulos, Satanás ele cega o meu entendimento, a minha mente, para que eu não possa herdar as bênçãos de Deus, para que eu não possa receber a graça de Deus na minha vida. É por isso que o Senhor Jesus veio à Terra. É por isso que o Senhor Jesus veio ao mundo e é por isso que o Senhor Jesus instituiu a igreja. A igreja, ela está instituída para derrotar, para destruir as trevas, destruir Satanás e os seus demônios. A palavra de Deus nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta é contra potestades, principados, dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Então a gente tem que às vezes parar de perder tempo com coisas que são secundárias e priorizar realmente a nossa luta. Principalmente nesse tempo de batalha espiritual no mundo, de batalha do Covid, né? 19. Principalmente nesse tempo em que nós estamos passando por grande tribulação. Nós temos que parar de dar atenção para as coisas secundárias e priorizar aquilo que é importante para nós. Então, a nossa luta o reino de Deus ele está estabelecido na terra para destruir o reino de Satanás. Esse é o nosso propósito enquanto igreja. Essa tem que ser a nossa prioridade enquanto igreja. Primeiro tópico importante para a gente destruir o reino de Satanás. Para cada problema, o nosso Senhor Jesus tem a solução. Primeiro tópico importante, primeira atitude importante para derrotar aquilo que o inimigo intenta fazer contra a minha fé é entender que todo problema tem solução. Então,
todo problema tem solução em Jesus. Em mim não tem não. Na minha vida não tem não. No que eu tenho, nas minhas posses também não tem solução não. Mas em Jesus, sabe o que é todo? Todo problema tem solução quando eu coloco na mão de Jesus. Jesus não perdeu uma causa, não vai perder agora. Então, na história que a gente acabou de ver, no testemunho que a gente acabou de ver, daquela mulher que 13 anos ela estava sofrendo, e vamos pensar, 13 anos de sofrimento é um bom tempo de sofrimento, é uma vida quase de sofrimento. Imagine você, por mais que ela tenha perdido a esperança, por mais que ela tenha desanimado de alguma forma, por mais que alguns médicos tenham dito para ela assim, ó, a senhora não tem a sua enfermidade não tem cura, uma hora ela encontrou Jesus. E quando ela encontrou Jesus, aquilo que parecia não ter cura, teve cura. Aquilo que parecia não ter fim, teve fim. Talvez a situação dessa mulher também se assemelhe à situação da sua vida. Talvez você conheça alguém, ou você mesmo tenha passado por situações por um bom tempo, que até no momento em que você não colocou na mão de Jesus, não teve solução. E quando a gente coloca na mão de Jesus e ele resolve, não dá para ficar guardando isso para sempre, queridos. Não dá para você ficar acumulando e trazendo para você. Por exemplo, a partir do momento em que eu me reconciliei com a minha mãe, de pedir perdão para ela por 30 anos de abandono. Porque eu conversei com ela, que eu entendi, que eu pedi perdão, que eu fui perdoado. Irmão, a memória que eu tenho hoje é de uma situação que eu vivenciei, triste e dolorida, mas não me dói mais no presente. Ela não me motiva mais a sofrer. Ela não governa mais os meus sentimentos. Sabe o que isso me faz pensar, queridos? Que eu preciso assumir. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que assumir o meu presente e não deixar mais que o passado reja ele, domine ele e dite o que eu tenha que sentir ou fazer. Então, sem a autoridade de Jesus, nós, seres humanos, estamos indefesos e à mercê do exército dos maus espíritos. Lucas 10, 19. E eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, repete comigo, nada, absolutamente nada vos causará dano. Sem Jesus, nós estamos à mercê dos espíritos maus, do inimigo, de Satanás, dos nossos sentimentos, dos nossos maus pensamentos, das nossas da baixa estima. Sem Jesus, o que nos rege são as situações, mas com Jesus nós temos autoridade para pisar. Irmão, andar sobre, não é andar sobre, debaixo do sentimento, debaixo da autoridade, debaixo da baixa estima. Não, é andar sobre, pisar. É que nem quando Jesus andou sobre as águas. E ele falou para Pedro andar sobre as águas. E aí Pedro, quando olhou a situação, a circunstância, a dificuldade do momento, Pedro começou a afundar e gritou, socorro, Senhor, me ajuda. Jesus tirou ele, levantou ele, colocou ele no barco e falou assim, por que é que você foi tão... teve medo? Por que você teve medo? O medo é uma das armas que o inimigo usa contra aqueles que não creem, aqueles que não tomam a palavra de Deus como referencial para as suas vidas. A enfermidade, o dilema que aquela mulher passou, é muito pessoal. Um espírito que estava com ela, se apossara dela, apossara da vida dela por 18 anos. Eu falei 13, mas a palavra diz 18 anos. Você pode imaginar os danos e o sofrimento que esse espírito causou por 18 anos na vida dela. E causou por quê? Porque o problema não estava na mão de Jesus. E foi resolvido quando? Quando
Jesus tomou ela pela mão, chamou ela para o meio, para frente, expôs ela. E sabe, queridos, eu fico pensando assim, tem muitas pessoas, às vezes, dentro da igreja, eu não sei você, mas acho que você conhece alguém, que na hora do apelo, às vezes o apelo é, olha, você está com problema, está com dificuldade, está passando por luta, vem aqui na frente que nós vamos orar. Eu não sei você, mas eu conheço muitas pessoas, estando assim, permanece no banco, como se Deus tivesse que ir lá no banco para resolver a situação dela. Irmão, irmã, se eu não exponho para Deus a minha dor, sabe o que eu estou dizendo para Deus? Eu não quero que o Senhor cuide de mim. Eu preciso expor, eu preciso falar. Eu tenho comigo o seguinte, que quando Jesus virava para as pessoas e dizia assim, ó, o que é que você quer que eu te faça? Ele não é onisciente? Ele não sabia? Sabia. Mas por que é que ele perguntava? Porque Jesus queria que as pessoas expusessem. Porque quando você está expondo, quando eu chego para alguém e falo assim, fulano, olha, está acontecendo assim, assim, assim na minha vida. Olha, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Sabe o que eu estou dizendo para aquela pessoa? Me ajuda. Eu estou pedindo ajuda. Então, quando eu exponho para Deus, eu estou dizendo para Deus assim, eu quero que o Senhor me ajude. Eu aceito que o Senhor me ajude. Eu creio que o Senhor pode resolver. Muitas pessoas sofrem porque guardam. Quando nós vamos tratar das curas das feridas do passado, eu preciso entender o seguinte, expor não é envergonhar-se, expor é pedir para Deus curar. Quando eu exponho, eu estou dizendo para Deus, eu aceito que o Senhor me cure. Marcos capítulo 5, do versículo 25 ao 29. Analisando o contexto desta história, aprendemos que esta mulher precisou superar 12 anos de sofrimento, de rejeição, de perda. Quando ele disse para essa mulher, filha, você está curada, fique livre do teu mal. Mulher, estás livre. E aquela enfermidade de 12 anos, querido, foi embora. Mas por quê? Porque ela expôs a ferida. Ela disse para si mesma, se eu pelo menos tocar nele. Ela foi até ele. Ela enfrentou a multidão e tocou nele, como ela determinou no seu coração. E foi curada. Por último, no terceiro tópico, nós vamos entender o seguinte. Todos fomos criados para ser protegidos, mesmo quando uma criança é abandonada. Deus não a abandona. Deus é que pode interromper o sangramento de uma criança quando essa criança sofreu um abuso, quando essa criança sofreu maus tratos, quando essa criança sofreu abandono, ou Deus é quem pode estancar, interromper o sofrimento, o sangramento de um relacionamento, um casamento, um adultério, um divórcio. Deus é quem pode arrancar, interromper qualquer tipo de sofrimento em nós. Deus é quem pode curar as feridas do nosso passado para que a gente possa continuar andando alegre, feliz e em paz. Porque o propósito de Deus não é que nós carreguemos nenhum sofrimento conosco. Ao contrário, o propósito de Deus é que nós levemos tudo a Ele. Quando o apóstolo Pedro diz assim, ó, lance sobre Ele toda a vossa angústia, toda a vossa dor, lance sobre Ele, porque Ele é que tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro também estava se referindo à dor e às feridas do passado. O propósito de Deus é que nós coloquemos diante dele, coloquemos nas mãos dele todo o nosso fardo, todo o nosso cansaço, porque ele é quem pode cuidar de nós. Mesmo quando você fica mais velho, Jesus Cristo quer te libertar por toda a tua vida, por toda a eternidade. Jesus Cristo quer curar a ferida que lhe causaram, para que você nunca mais sinta dor, para que você se sinta livre. Não importa o tempo, meu amado. Não importa o tempo, minha querida. Se hoje nós colocarmos nas mãos de Deus,
é Ele que vai curar. E que a unção do Senhor recaia sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Ele lave e cure e fortaleça a tua alma. E que você nunca mais se sinta ferido, ferida. Que o poder de Deus opere em ti e que a graça de Deus se manifeste.